Vamos falar agora de ácidos, tá bom? A teoria que vai nos interessar nesse momento é a teoria de Arrhenius. Existem três teorias ácido-base. A teoria de Arrhenius, a teoria de Bronsted e existe a teoria de Lewis, ok? Começaremos pela teoria de Arrhenius, que é a teoria mais simples e que vai dar para a gente um suporte bem legal, bem bacana para a gente compreender um pouquinho o comportamento dos ácidos, né? Conseguir trabalhar a nomenclatura, as características e as reações, né, que a maioria desses ácidos bases vão sofrer dentro do meio aquoso, tá bom? Então, começando aqui, ó, com ácidos de Arrhenius. Arrhenius é ali do finalzinho do século XIX, tá? 1880, por aí. Ele colocou uma proposição interessante para a gente. O que seriam ácidos para Arrhenius? Então, ácidos são compostos exclusivamente, tá? Moleculares. São compostos moleculares que ionizam em meio aquoso e produzem o cátion H+, tá? Então, ácidos seriam quaisquer compostos que você pega, coloca em água e eles produzem um único cátion, sendo esse cátion o cátion H+, tá bom? Então, os ácidos eles vão fazer com que a concentração de H+ na água aumente, tá? A teoria de Arrhenius era um pouco limitada, não só para ácidos, mas para bases também. Mas por que limitada? Primeiro, para eu ser ácido, eu tenho que ter hidrogênio na minha composição. Eu tenho que obrigatoriamente ter H para produzir H+, senão não faz sentido, não é? CO2, por exemplo, se a gente analisar a sua estrutura, ele nunca poderia liberar H+, porque ele não tem H na composição. Então, para ser ácido, precisa ter hidrogênio. E segunda coisa, para a gente ser ácido, eu preciso obrigatoriamente estar no meio aquoso. A água é o principal solvente para a gente, né? Para os compostos que a gente estuda, mas a água não é um bom solvente para muitas outras substâncias, tá? Orgânicas, principalmente, e inorgânicas também. Então, existem outros solventes, né? Onde o comportamento ácido-base ele é observado e que não são a água, tá bom? Então, ele é um pouco limitado nesse sentido. Não vai fazer muita diferença para a gente o fato de ser aquoso dentro da esfera que a gente tem de estudo, tá? Mas, à medida que eu aprofundo um pouquinho mais, outras teorias vão ser mais adequadas. A de Bronsted, para a gente, por exemplo, dentro da química orgânica, é quem vai explicar ali o comportamento, principalmente das bases, tá bom? Então, a gente tem muita coisa ainda a destrinchar nesse momento das teorias ácido-bases. Vai dar um suporte legal para a gente entender outras coisas. Propriedades ácidas de ácidos carboxílicos e fenóis, por exemplo, propriedades básicas das aminas, então a gente precisa se dedicar bem para que tudo dê certo, tá? Então, ácidos são moléculas, ok? E aí vamos para o ácido mais simples, mais comum, para que a gente entenda um pouquinho o que vai acontecer. Quando eu bato o olho no HCl, eu tenho hidrogênio realizando aqui uma ligação covalente com o cloro. Não é? HCl é uma molécula, tá bom? Ele, ao se dissolver em água, é quem vai reagir com a água e apresentar o comportamento de ácido. Como isso acontece? Quando eu bato o olho em HCl aqui dentro da estrutura, o cloro ele é muito mais eletronegativo do que o hidrogênio, muito mais, tá? Então, inclusive, deixa eu desenhar pela minha disposição de quadro, deixa eu desenhar o HCl assim. HCl está invertido. Então, o que eu tenho aqui? Que o cloro é muito mais eletronegativo. Então, esses elétronzinhos da ligação, eles vão ser muito mais atraídos pelo cloro do que pelo hidrogênio. O que isso quer dizer? Que o cloro ali, ele vai estar parcialmente negativo, tá bom? E o hidrogênio parcialmente positivo. Aqui, não é? O núcleo
do hidrogênio ele fica muito exposto. Por quê? O hidrogênio só tem um único elétron, não é verdade? E quando a gente analisa a estrutura da molécula, você tem o cloro aqui, o hidrogênio, tá? Não em escala real, claro, mas o parzinho de elétron da ligação está exatamente aqui, né? Onde você tem a sobreposição das nuvens eletrônicas. E como o hidrogênio ele só tem um único elétron, se eu analisar o seu núcleo, nessa parte aqui, ó, o núcleo está extremamente exposto. Então, eu tenho uma região positiva exposta. Tá? E aí, aqui, quando eu pego o HCl e coloco em meio aquoso, a água é exatamente essa estruturinha aqui que a gente está vendo. Ó. São dois pares de elétrons não ligantes. Não é? Eu tenho os dois hidrogênios aqui, uma geometria angular, depois vocês vão estudar isso, né? Geometria e polaridade. Mas, aí eu percebo aqui na água ó, uma concentração sobre o oxigênio de elétrons. E eu tenho pares de elétrons não ligantes. Então, o que vai acontecer? Esses pares que aqui estão, eles vão interagir com o hidrogênio. E quando eles interagem com o hidrogênio, não é? Porque hidrogênio é uma região positiva, com um núcleo exposto. Então, esse parzinho vai lá interagir com o hidrogênio e quando isso acontece, esse par de elétrons ele é cedido ao cloro, de tal forma que a ligação covalente entre o H e o Cl, ela é quebrada exatamente aqui, ó. De tal forma que o cloro fica com um parzinho de elétrons, dando origem ao Cl-, e o hidrogênio sai aqui sem o parzinho de elétrons e, portanto, na forma de H+. Tá bom? Então, eu percebo aqui uma heterólise. O que é uma lise? Lise é quebra. Hétero, diferente. Então, é uma quebra de tal forma que um único átomo sai com os elétrons da ligação. O Cl originou o ânion cloreto e o H se transformou no cátion H+. E como a água tem aqui os parzinhos de elétrons não ligantes, esse parzinho vai lá e se liga com o H+, tá bom? Então, em meio aquoso, o que nós encontramos, na verdade, é esse cátion aqui, ó. O parzinho de elétron, que não foi utilizado, e eu tinha aqui, ó, dois hidrogênios, né, na água, e o parzinho de elétrons que aqui estava, que foi utilizado para eu me ligar com o H+, ele está aqui, ó. Ok? E essa espécie, ela é positiva, tá? Isso aqui é um cátion para a gente, é o cátion hidrônio. Então, eu tenho aqui, ó, um cátion produzido, não é? Pela recepção, pelo ganho de H+, a partir da água. Então, não há mais o Cl- aqui, que não me interessa nesse caso, mas o que eu percebo? Na água não existe H+ livre. Porque quando o H+ sai da estrutura molecular, a água o capta com o parzinho de elétron que ela tem, dando origem ao H3 ou mais, tá bom? Na hora da gente estudar ácidos e bases, né, no caso os ácidos, H+ vai ser simplificação de H3 ou mais, tá? Eles seriam para a gente a mesma coisa, ok? Se eu colocar só H+, eu estou desconsiderando a água. Se eu colocar o H3 ou mais, eu estou considerando que a água captou esse próton quando ele foi liberado, tá bom? Então, muito cuidado na hora de representar. São equivalentes para a gente, tá? E esse H+, na teoria ácido-base, ele é chamado de próton, tá? Isso aqui vai aparecer para a gente na teoria de Bronsted. A gente vai falar que ácidos são compostos que desprotonam, não é? Porque o H+, ele nada mais seria do que o próton, ok? Então, essencialmente, os ácidos eles se comportam dessa forma, tá? O H+ é liberado, a água o capta, dando origem ao H3 ou mais, beleza? Então, percebam que a ligação ela é covalente, não existem íons. Passarão a existir íons depois que eu pegar o ácido e colocar no meu solvente, que é a água. Ou seja, não é? Nós vamos aqui produzir cátions e ânions dentro da estrutura, dentro do sistema. Então, quando eu tenho um composto que não apresenta íons,
e ele produz íons em uma reação, nesse caso, eu estou dizendo que uma ionização acontece, tá bom? Então, ionizar é produzir, gerar íons a partir de uma estrutura, de um composto que não os apresentava. Então, ácidos ionizam, tá bom? Para a gente. Muitas vezes, dentro de questõezinhas de vestibulares, muitas vezes nós não vamos ter a diferenciação entre ionizar e dissociar, tá bom? Muitas vezes as questões falam assim, o ácido dissocia produzindo H+. Bem, é possível, né? A dissociação, ela remete à separação, mas nesse caso, produzindo íons ao mesmo tempo, ok? Então, ácidos vão se comportar dessa forma, tá? Agora, vamos analisar uma outra característica importante para os ácidos, tá? A definição foi dada. Vimos agora o porquê da importância, né, da água. E agora vamos falar de uma outra coisinha que é importante, né, nesse momento, que é o que a gente chama de grau de ionização. Grau de ionização ou dissociação, tá? Dá na mesma. Porque muitas vezes as questões vão trabalhar como se fosse a mesma coisa. Só que é representado pelo alfa, tá bom? Então, o que esse alfa representa para a gente? Matematicamente falando, aqui, ó, o alfa é o número de moléculas ionizadas sobre o número total. Ok? Esse alfa, ele pode ser numérico ou pode ser em porcentagem, tá? Então, vamos imaginar, isso é só um rabisco. Vamos imaginar que eu tenha 100 moléculas. Você tem 100 moléculas de um ácido HX, um ácido qualquer, tá bom? E vamos imaginar que dessas 100 moléculas, 30 se separam, se ionizam. 30 delas ionizam. Qual que é o alfa para esse ácido? Aqui é só fazer o seguinte, alfa para HX, né, vai ser igual ao número de moléculas que ionizaram, nesse caso 30, dividido pelo número total, que é igual a 100. Então, 30 dividido por 100 vai dar 0,3. Ok? Então, é assim que a gente calcula esse grau de ionização. Agora, imaginem outra coisa. Imagine que eu tenha 100 moléculas de um ácido HY. Estou usando 100 porque é um número fácil da gente fazer conta, né? Vamos imaginar que 85 se ionizam ou ionizam. Qual seria o alfa desse HY? Então, o alfa do HY seria o número de moléculas que ionizaram, 85, dividido por 100. Isso aqui daria 0,85. Agora, se eu quiser trabalhar em porcentagem, é só multiplicar isso aqui por 100. Né? Aí eu vou ter o alfa em porcento. Aqui, ó, 0,3 vezes 100, isso dá 30%. 0,85 vezes 100, isso dá 85%. Isso é a mesma coisa, né, gente? 0,85 e 85%. Um é um valor numérico, o outro é um valor percentual, mas eles estão me dizendo a mesma informação. Agora, o que o alfa me fornece quando eu comparo HX e HY? Eu tenho, para ambos, o mesmo número de moléculas. Eu tenho 100 moléculas de cada. Para HX, eu percebi que das 100, só 30 se separaram. Enquanto para o HY, das 100, 85 se separaram. Isso quer dizer o quê? Que o HY se separa com mais facilidade. E se ele se separa com mais facilidade, ele vai produzir mais H+ na solução do que o HX, desde que eles estejam na mesma quantidade, né? Ou seja, o HY ele tem um grau de ionização mais alto, ele se separa mais facilmente, produz mais H+, então nós vamos dizer que ele é um ácido mais forte. A força de um ácido é a capacidade dele se separar e produzir H+.
Então, quando eu comparo HX e HY, o que eu tenho aqui de informação é que a força dos dois é diferente. Sendo que, né, essa força, ela mede aqui, ó, ela mede a capacidade do ácido ionizar. E aí, nós vamos sempre guardar a seguinte relação. Quanto maior a força, maior o alfa. Ok? Isso quer dizer que maior é a capacidade de liberar H+. Capacidade de liberar H+. Tá? É isso aqui que eu preciso guardar. Muitas vezes esse alfa vem dado. Tá? A gente não precisa ficar fazendo essas continhas igual eu fiz aqui, não. Fiz para ilustrar. Então, nesse caso, eu posso dizer aqui que a força do HY é maior que a força do HX. Tá? Isso quer dizer que o HY vai liberar mais H+, se ele for colocado em água na mesma quantidade, né, em mols, que o HX. E a gente tem outras formas também de quantificar essa força. Tá? Eu posso quantificar essa força pelo alfa, eu posso quantificar essa força pela constante de acidez, que a gente vai ver depois, tá? Pelo pH das soluções, desde que eu tenha concentrações idênticas de ambos. E aí tem outras coisinhas, calma, que vão também nos ajudar a prever qual alfa é maior. Porque muitas vezes eu vou ter só os ácidos, só as estruturas. E aí, quem é o ácido mais forte? Aí a gente precisa obrigatoriamente fazer algumas análises, tá? Não necessariamente numéricas. É o que a gente vai fazer agora, tá bom? Então, nós vamos aqui usar a seguinte relação, tá? Numérica. Claro que, se ela não for dada, eu consigo prever ali se é forte, se é fraco, ou quem é mais forte, quem é mais fraco. Mas nós vamos usar o seguinte, né, a seguinte escala para força. Ok? Se eu tiver um alfa aqui, ó, entre 0 e 5%, tá? Claro que eu não vou ter um alfa igual a 0. Não, o ácido não separa, né? Eu vou ter, não é, graus de ionização muito baixos, mas igual a 0 é impossível. Eu vou ter aqui, ó, de 5 a 50% e de 50 até 100%. Então, nós vamos trabalhar dentro dessa escala. De tal forma que, se eu estiver abaixo de 5%, eu vou ser considerado um ácido fraco. Ok? Se eu tiver entre 5 e 50, eu posso dizer que eu sou um ácido moderado. E se eu tiver um grau de ionização acima de 50%, eu sou um ácido forte. Tá? Por exemplo, o ácido sulfúrico, ele tem um grau de ionização próximo de 70%. Tá ok? Então, é um ácido forte para a gente. Então, eu tenho outros ácidos com grau de ionização de 90 e tantos por cento. Ok? Então, nós vamos trabalhar dentro dessa escala quando possível. Tá? E aí, numericamente, é o que a gente vai encontrar. Agora, estruturalmente falando, como interpretar e analisar esse alfa? Vamos pegar primeiro, para uma família. Aqui, ó. Se eu pegar os seguintes ácidos, ó, numa família, que nesse caso vai ser a família 7A. Tá? Se eu pegar HF, HCl, HBr e HI. Quando eu os comparo, e aí eu não tenho grau de ionização aqui, eu só tenho os ácidos, né? Quando eu os comparo, o HF ele é um ácido moderado. Enquanto o HCl, HBr e HI, eles são ácidos fortes. Ok? Por quê? Porque essa diferença, quando eu comparo esses elementos, né, esses ácidos formados pelos, né, elementos de uma mesma família, são ácidos binários, tá? São dois elementos ali, HCl, HBr, HI. Então, por que dessa diferença? Primeiro, o raio
Ok? Quando eu analiso essas estruturas, né, ao descer numa família, do flúor ao iodo, o raio está aumentando muito. Tá? Então eu tenho aqui, isso é só uma representação. Tá? Eu tenho o H e eu tenho o flúor. Ok? Aqui a bolinha mais escura. Epa! Então, embaixo eu tenho o H, eu tenho o H e eu tenho o Cl. Quando eu desço mais, eu tenho o H e o Br. E quando eu desço para o HI, eu tenho o H e o iodo aqui. Ó. A diferença de raio é gritante. Quando, né, eu tenho um aumento do raio da ligação, a energia de ligação fica mais fraca. O que isso quer dizer? Que quando eu analiso o HF, o HCl, o HBr e o HI, né, como este raio é menor, a distância entre os dois núcleos aqui, né, é menor, a sobreposição dos orbitais que dão origem à ligação, ela é mais eficiente e, portanto, separar o H do F é mais difícil. Essa ligação aqui, ó, ela se quebra com mais dificuldade. Enquanto esses elementos, tá, por serem bem maiores, a sobreposição dos orbitais ela não é tão eficiente. O H é pequenininho, os outros são muito grandes. Então, a distância entre os núcleos, não é, na ligação ela é maior e, portanto, essas ligações aqui, ó, elas se quebram. Espera aí. Só para usar a mesma cor aqui, tá? Essas ligações, elas se quebram com mais dificuldade. Mais facilidade, né? Perdão. Aqui embaixo, HCl, HBr e HI, essas ligações se quebram com mais facilidade. Se elas se quebram com mais facilidade, eu sou um ácido mais forte. Se elas se quebram com mais dificuldade, eu sou um ácido mais fraco. Então, na família 7A, HF, HCl, HBr e HI, a força está aumentando de cima para baixo. Tá? Então, aqui ó, eu tenho uma maior força. Quer dizer que o HI, essa ligação se quebra com muito mais facilidade e, portanto, ele vai liberar H+, mais facilmente. Os três são fortes e esse é mais fraco, ou moderado para a gente. Tá? Então, na família 7A, né, essa energia de ligação é quem vai dar origem. Aqui, ó, você tem uma maior energia de ligação. Maior energia de ligação. Ou seja, é mais difícil quebrar essa ligação do que quebrar as de baixo. Tá? E aqui, né, menor energia de ligação. Ok? Então, para a família 7A, eu posso prever esse alfa. Né? O HF tem um alfa menor, o HI vai ter um alfa maior. Tá legal? Sendo que os três aqui, eles vão estar acima de 50%. Ok? Por isso que eles são classificados como ácidos fortes. Então, na família, a previsão já foi feita. Agora vamos fazer uma outra análise. Tá? E aí, estou apagando essa para a gente partir para a próxima. Vamos pegar aqui um outro grupo de ácidos. Esses ácidos que eu coloquei aqui, eles são hidrácidos, são ácidos sem oxigênio. Depois eu vou dar essa definição na hora de trabalhar as classificações. Tá? Agora, nós vamos analisar um outro conjunto, para a gente entender um pouquinho. Então, aqui eu vou pegar vou pegar os seguintes ácidos, ó. HClO, ok? HBrO e o HIO. Ácido hipocloroso, hipobromoso e o hipoiodoso. Essas nomenclaturas vêm depois. Então, eu quero saber entre esses ácidos qual é o mais forte. Se eu tenho ácidos com oxigênio, obrigatoriamente esse hidrogênio tem que estar ligado no oxigênio, tá bom? Então, a estrutura desses ácidos seria a seguinte, aqui, ó.
ClOH. Essa é a estrutura do ácido. Não vou levar em consideração geometria, tá? Não é isso que eu quero. Aqui embaixo, BrOH. E aqui embaixo, o IOH. Tá bom? Os hidrogênios ionizáveis, ou seja, os hidrogênios que podem ser liberados na forma de H+, em ácidos que têm oxigênio, né? Aqui, ó, percebam, eu preciso que esse hidrogênio esteja ligado no O, tá bom? Então, o hidrogênio ligado no O, ele vai ser liberado na forma de H+. Hidrogênio que não estiver ligado no O não vai ser liberado na forma de H+. Depois eu trabalho umas exceçõezinhas e mostro isso para vocês. Agora, só uma coisa. Cris, que loucura! Você colocou OH no ácido? Sim. Qual é o problema? Mas OH é de base. Não, peraí. Base produz OH. Ácido produz H+. Então, ter OH é uma coisa. Liberar OH é outra. Muito cuidado, tá? Então, não bate o olho numa estrutura VOH e fala que é base, não, senão você erra, viu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O ácido sulfúrico, que é um ácido que todo mundo conhece, que é um ácido muito forte, ele é isso aqui, ó. Olha lá. O ácido sulfúrico, ele tem 2 OHs, o da esquerda e o da direita. Mas ele libera o quê? H+, tá bom? Então, muito cuidado. Ter OH é uma coisa, liberar é outra. Mas, vamos lá. Como analisar a força aqui nesses ácidos? Eu estou percebendo que são ácidos com o mesmo número de hidrogênios e oxigênios, ok? Mas são formados pelos elementos diferentes, cloro, bromo e iodo. E aí, o que nós sabemos? O que eu sei é que essa ligação tem que se quebrar. Essa ligação tem que se quebrar. Aqui, ó, ela precisa se quebrar aqui para o H+ ser liberado, não é? O elétronzinho fica, o H sai sem ele. Ela precisa se quebrar aqui e ela precisa se quebrar aqui. E aí, peraí. Entre o O e o H, o oxigênio puxa mais os elétrons, não é? Então, o O está puxando esses elétrons para cá. O O está puxando esses elétrons para cá. E o O está puxando esses elétrons para cá. Esses elementos que aqui estão, cloro, bromo e iodo, são elementos também com uma alta eletronegatividade, não é verdade? E esses elementos, estando aqui ao lado do oxigênio, eles vão dar uma forcinha para puxar esses elétrons. Então, o cloro também puxa esses elétrons, né? Ele puxa esses. O bromo também puxa esses elétrons aqui. E o oxigênio, o iodo, também puxa esses elétrons. Ou seja, é como se fosse ali um grupinho puxando um cabo de guerra, não é? O iodo está atrás do oxigênio, mas ele ajuda a puxar o parzinho também. Só que, quem ajuda mais? O elemento que apresentar maior o quê? Eletronegatividade. Então, entre cloro, bromo e iodo, não é? Quem vai ajudar mais a atrair aquele elétron? O cloro puxa mais. Ele não puxa... Peraí. Não vou colocar a seta azul maior, não, porque senão vocês vão achar que puxa mais que o outro. Aqui, ó, o cloro puxa ajudando o oxigênio, não é? O bromo puxa também ajudando o oxigênio e o iodo puxa também ajudando o oxigênio. No entanto, o cloro ajuda mais, não é? O cloro, se ele puxa mais os elétrons ajudando o oxigênio, a quebra dessa ligação acontece com mais o quê? Facilidade. E se ela acontece com mais facilidade, quer dizer que eu vou ser um ácido mais forte. Então, ao comparar estes ácidos, aqui, ó, ele tem o maior alfa, e, portanto, é o ácido mais o quê? Mais forte, ok? Enquanto esse ácido, aqui de baixo, ele tem o menor alfa e ele é o ácido mais fraco. Ó, gente, cuidado. Eu não estou dizendo que esse ácido é forte, nem que esse é fraco. Não estou dando essa definição. Eu estou dizendo que entre eles
esse é mais forte e esse é mais fraco. Tá ok? Daqui a pouco a gente usa uma outra regra. Então, eu posso ter dois ácidos fortes e um ser mais forte que o outro. Eu posso ter dois ácidos fracos e um ser mais fraco que o outro. Faz sentido ou não faz? Ok? Então, nós estamos comparando. Tá? E aí, vocês estão percebendo que a eletronegatividade, ela me dá um suporte muito legal para que eu possa aqui estudar o caráter ácido base. Tá? E a última comparação, para a gente fechar essa aulinha. Aqui, ó. Eu vou trabalhar com oxiácidos, não é? Mas com números diferentes de oxigênio. Olha aqui. Ó. Eu vou comparar o HClO, o HClO2 e o HClO3, tá? Para eu desenhar as estruturas. Ainda tem o HClO4, tá? Que é o ácido perclórico, mas eu vou trabalhar só com os três. E aí eu vou desenhar as estruturas em vermelho, aqui, ó. O HClO, nós vimos, ó, ClOH, ok? Aqui embaixo nós vamos ter ClOH e um outro oxigênio, tá ok? Se eu coloco em cima ou embaixo ou do lado, aqui não vai me interessar, tá? E aqui embaixo eu tenho 3 oxigênios, ó. ClOH, se eu só tenho um hidrogênio, esse hidrogênio tem que estar ligado ao oxigênio, e eu tenho mais 3 Os, ó. Desculpa, mais 2 Os. Então, vamos lá, vamos trabalhar aqui com o seguinte. Deixa eu colocar esse O para baixo, só para afastá-lo do desenho de cima. Então, eu tenho aqui HClO, ClO2, ClO3 e teria o ClO4 ainda, mas a análise é a mesma. Então, vamos lá. Essa ligação aqui precisa se quebrar. Não é? O que a gente acabou de ver? Que os heteroátomos que ali estão ao lado do oxigênio, né, eles contribuem para puxar os elétrons, né, para lá. Ou seja, eles ajudam a deslocar a nuvem eletrônica, enfraquecendo essa ligação e favorecendo a ruptura dela pela ação do solvente, que nesse caso vai ser a água. Não é igual a gente viu lá no iniciozinho. Então, eu quero quebrar essa ligação. E aí, esse grupo aqui, ó, deixa eu pegar em verde, ó. Esse grupo, este grupo e este grupo. São os grupos vizinhos à ligação que precisa ser rompida. E aqui eu só tenho 2 elementos com alta eletronegatividade. Então, esse grupo vai puxar, né, esses elétrons para cá. Aqui eu tenho 3 elementos muito eletronegativos, o cloro e os 2 Os. Então, esse grupinho vai puxar mais os elétrons dessa ligação. E aqui nós temos 4 elementos muito eletronegativos que vão puxar mais os elétrons dessa ligação. E, portanto, o que eu percebo? Se esse grupinho puxa menos, aqui vai se quebrar com mais dificuldade. Se aqui eu tenho um grupo puxando muito mais os elétrons para lá, essa ligação se quebra com muito mais o que? Facilidade. Tá? Então, aqui, esse ácido ele tem um menor alfa e, portanto, ele é o ácido mais fraco. Esse ácido vai ter um maior alfa e, portanto, vai ser um ácido mais forte. Então, ao fazer, né, comparações entre as forças de ácidos, eu não preciso necessariamente do alfa sendo fornecido. Não é? Muitas vezes ele vai aparecer? Vai. Além do alfa, eu tenho a constante de acidez, que vai aparecer um pouquinho mais na teoria de Bronsted. Sim. Mas, se eu tiver que fazer, e alguns exercícios solicitam isso, a análise pela estrutura é assim que a gente vai brincar. Tá bom? Então, nós vimos lá nos hidrácidos e vimos nos oxiácidos, que são esses, o que fazer. Tá bom? E aí, só para fechar, 30 segundinhos. Aqui, ó. A força, tá? Os ácidos fortes, ó. Ok? Nos hidrácidos, são aqueles ácidos sem oxigênio, que nós vimos.
Os hidráxidos fortes só tem 3. HCl, HBr e HI. Só tem os 3 fortes, tá? E os oxiácidos? Que são os ácidos onde o oxigênio está aparecendo. Bom, como determinar a força? Você pode usar a seguinte regrinha, ó. O número de O, ok? Menos o número de Hs. Isso na fórmula, tá? Então, o que nós temos aqui, ó? Se maior ou igual a 2, você vai dizer que o ácido é forte. Se igual a 1, você pode dizer que ele é moderado. E se igual a 0, você pode dizer que esse ácido é um ácido fraco, tá bom? Então, percebam que essa regrinha, ela só serve para eu dizer se o ácido é forte ou fraco. Só isso. Olha aqui, ó. HClO. Número de O menos número de H. 1 menos 1, a diferença deu 0. Ele é fraco. HIO. 1 menos 1 deu 0. Os dois são fracos. Mas quem é mais fraco ou quem é mais forte? Entre eles é a regrinha que nós acabamos de destrinchar. Então, isso aqui só me ajuda a determinar se é forte ou fraco. Mas numa comparação eu tenho que fazer mais análise. E se eu pegar aqui, ó, HClO4, por exemplo, o que nós vamos ter? 4 menos 1, 3. Uau, esse é um ácido com certeza o quê? Forte, tá bom? Então, essa regrinha, ela vai ser muito usual e essa regrinha já foi cobrada no Enem, numa questãozinha bem direta. Ele falava sobre efeito da chuva ácida e ele perguntava, dentre os ácidos que ele citou, qual dos ácidos contribuiria mais para acidificar a água. Você só tinha que fazer o número de O menos o número de H. A resposta lá era o ácido nítrico, que é o HNO3, e o ácido sulfúrico, que é o H2SO4. Tá ok? Então é isso, galerinha. Por hoje, ficamos assim. Essa aulinha de ácidos é uma aula importante. A gente ainda tem coisas a serem ditas sobre ácidos, principalmente a parte de nomenclatura e um pouquinho mais de análise estrutural e alguns comportamentos específicos que vão ser destrinchados em breve, tá bom? Então, boa aula, estudem bastante para que tudo que a gente trabalhou, à medida que o tempo passa, seja carregado e a gente dê conta do recado. Beleza?